E falando sobre matemática, novamente, para não me esquecer. Então, a matemática ela é ampla, né? Mas a basicona nos anos iniciais é que vai dar suporte lá para na frente. E, infelizmente, muitos dos alunos ficam defasados nesse basicão, né? E assim, tem N questões, né? Primeiro, assim, tem descalculia, que às vezes o aluno tem e a gente não consegue mensurar isso, é só um especialista, eu nem sei se um especialista consegue estar tendo esse olhar, acho que tem que ser muito bom para estar fazendo isso. A outra questão é quando você tiver criancinha pequena, é conselho mesmo, e na sala de aula, é fazer a contagem todo santo dia. É sério, sério. Faça a contagem, faça a contagem de um em um, faça a contagem tipo, de dois em dois, depois de três em três. Mostra o dedo também quando é menorzinho, que às vezes eu falo assim, coloca 3 dedos na mão. Tem aluno que não consegue, às vezes, colocar 3 dedos na mão. É 3 dedos, é 3 dedos. Tem dificuldade. E ela vai, põe mais 4 na outra mão. E agora? Quando que é? 3 mais 4. Às vezes, 4. É sério, é coisa assim que você fica assim. Não, junta, conta. Aí fica. Tá, 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 tá. E aí dá a resposta, né? E partindo daí, tá contando palitinho, por exemplo, tampinha, coisas, como se fala, concretas, né? Brincar, que eu acho que é dos principais, que eu acho que é necessário fazer jogo de tabuleiro, ajuda muito essa questão de sequência numérica. Às vezes, pelo menos eu tentava nas minhas aulas colocar os tabuleiro, né, para eles verem ali a sequência numérica, que aí andou tanta casa, aí o vai andar. Mas qual a dificuldade de você dar o tabuleiro? Eu vou falar das dificuldades. Primeiro, ter uma cartela de tabuleiro. Aí você tem providência uma cartela de tabuleiro resistente, né? Porque às vezes tem livro que vem, tem livro que não vem, infelizmente. Esse é outro caso à parte. Aí, o peãozinho, gente, o peãozinho é tão necessário para ele estar ali marcando quem é quem, e às vezes não tem, aí você tem de fazer bolinha de papel, pinta bolinha de papel, e você tem de meio MacGyver ali, ou colocar tampinha de canetinha. Então ali tem a questão do peão também. E o principal, dadinho, né? E os dadinhos de papel, mesmo que você faz o dadinho de papel ele é meio amassado tudo, então você tem de ter dadinho físico mesmo de para estar fazendo isso. Então, não é assim, tu tem toda uma logística para você trabalhar o tabuleiro. E sem contar que o grupos, né? Fala assim, não quero sentar com ele. Aí tem aquela panelinha, ai, fulano, ai, não quero sentar, eu quero ficar sozinho. Não, vamos aí, amiguinho, vamos sentar junto, né? E tem N coisas, né? E tem uns que assim, não quero mais brincar. Falo, não, vamos brincar. É tal tempo, você estipula o tempo. Eu falei assim, eu já cansei, professor. Não, tudo bem, mas brinca um pouquinho, né? Então é complicado, mas o tabuleiro ajuda muito e é bom trabalhar, tá bom? Conselhinho. Depois eu vou dar mais conselhos de matemática aqui. Beijo!
Ah, e voltando lá do tabuleiro, eu vou juntar aí o vídeo do tabuleiro, não tem problema, que se fica grande. Por exemplo, quando é crianças menores, não precisa fazer o tabuleiro até 30, faz até 10 ou até 20, se for o caso. E é legal, por exemplo, colocar, avança uma casa caso caiu na vermelha, põe cor. Aí caiu na vermelha, avança uma casa, para ele entender que ele tem aquele bônus. Ah, caiu na verde. Aí você pinta uma casa verde, aí ele volta uma casa. Você entende? E aí, para a criança entender essa questão do ir e voltar, mesmo na primeira. Na educação infantil. E nos maiorzinhos mesmo que não sabe ler, é, é legal mesmo você escrever ande uma casa, e aí ele vai entender que depois da casa 20, por exemplo, depois da 21, que se cair lá na casa 21, que não tá o número, mas que tá escrito ali, e se você explicar, se ele prestar atenção também, ele vai... Mas o coleguinha tá brincando ali, tá prestando atenção, ele vai andar mais uma casinha para frente ou duas. E se ele, por exemplo, se colocava, ó, retorne 3 casas para trás ou duas, né? E ele vai entender que, por exemplo, você colocou no número 18, mas você não colocou o número, mas você colocou ali esse enunciado, ele vai ter de contar para trás. E o interessante, quando eles vão brincar de tabuleiro, eles contam a casa que ele tá. E aí você tem que explicar para assim, por exemplo, você jogou e aí caiu no 5. Ele vai jogar de novo, aí ele conta o 5 como fosse o começo. Aí você tem que explicar, não. Você tem de partir uma casa para frente, por exemplo, o 5, você vai começar do 6. Então é 6, 7. E eles têm essa dificuldade também. Então, esses detalhinhos, né, que parecem bestas, mas que são importantes e vai construindo o raciocínio, vai construindo a prestar atenção, a sociabilização, né? E mais assim. E outra, é uma quebra da sua rotina no dia a dia dentro do ambiente escolar. Então você planeja falar, hoje eu vou quebrar a rotina do que eu faço, eu vou fazer, que é interessante estar fazendo, né? E tá trabalhando isso. Vou gravar mais vídeo, vou falar sobre o material dourado, vou falar sobre algumas coisas de massinha aqui de matemática. Vai aguardando aí que tem muita coisa aqui para tá passando para quem interessa sobre matemática dentro da sala de aula, na prática que eu já fiz, tá bom? Beijo! Ah, ainda falando em tabuleiro, eu esqueci também de falar. É interessante quando for no quinto, quarto ano, mas brinca primeiro com o tabuleiro, tudo, faz essa dinâmica e depois de um tempo pede para os alunos tá construindo o tabuleiro, né? Tem tabuleiros que você tem de pegar, tá tirando a cartinha e lendo. Então eu acho interessante já estar fazendo isso no quarto e no quinto ano, né? Dependendo como que é, se o aluno da sala são letrados, né? E aí ter uma boa para entender ali os comandos que tá ali na cartinha. Mas é interessante que eu ajudei também para os alunos estarem montando em conjunto um tabuleiro, mas isso aí demanda bastante tempo, né? E não é num dia para o outro que vai tá fazendo essa questão de estar montando um tabuleiro. Esse daí demanda um pouco de tempo, né? Eu acho que é um pouco. Eu aconselho, do jeito que eu dei, eu não gostei porque eu não saiu do jeito que eu queria, mas eu acho que foi o jeito que eu fiz. Mas assim, pensando agora, aconselho, faça um planejamento com eles, explica.
Você pode montar montando junto com eles, você e eles, e depois deixando eles montarem sozinhos. Acho que é mais interessante e acho que flui melhor, tá bom? Beijo! Ah, plastifica também, que é legal, é interessante.